Olá pessoal, vamos dar continuidade hoje à nossa disciplina de estatística experimental, falando do capítulo número 6, que trata sobre delineamento em quadrado latino, DQL. Nós vimos até então dois tipos de delineamento: o delineamento inteiramente casualizado e o delineamento em blocos casualizados. E hoje veremos o delineamento em quadrado latino, o DQL. Bom, o DQL, assim como o DBC, o delineamento em blocos casualizados, utiliza três princípios básicos da experimentação: a repetição, a casualização e o controle local. Porém, diferente do DBC, ele utiliza dois controles locais, ou seja, dois blocos. Essa é a diferença entre o DBC e o DQL. Tem outras particularidades que a gente também vai falar mais à frente. Um controle durante a casualização é necessário para controlar o efeito de dois fatores que causam variabilidade entre as unidades experimentais. Então, como eu falei, agora existem dois fatores causando a variabilidade antes do início do experimento. E esses dois fatores, esses dois blocos, precisariam ser controlados para que o tratamento, que o pesquisador tem interesse em estudar, não seja influenciado, por causa dessas variações antes do início do experimento, ok? Bom, e para controlar essas variabilidades, tem-se que dividir as unidades experimentais em blocos homogêneos em relação a cada um dos dois fatores. Então eu vou pegar aquela heterogeneidade que existe, nos dois fatores, vou subdividir esses fatores em grupos, esses blocos aí em grupos menores, onde exista homogeneidade, e assim depois eu consigo fazer a casualização de uma forma mais correta. Bom, o número de blocos para cada um dos dois fatores deve ser igual ao número de tratamentos. Então, se eu for estudar cinco raças, ou 5 dietas, o exemplo mais simples que vocês conseguem entender com maior facilidade. Se eu tenho interesse em estudar 5 dietas, eu preciso criar 5 grupos para um bloco, para um fator que está causando variabilidade. Pode ser idade, por exemplo. Eu tenho que criar 5 grupos de idade, 5 blocos de idade. E no outro fator, vamos supor aí que seja peso, esteja causando também variabilidade antes do início do experimento. Nesse caso, eu preciso também dividir esses animais com os diferentes pesos em 5 grupos de peso, tá? Então, o número de blocos que eu vou criar, que eu vou dividir, vai depender do número de tratamentos que eu vou estudar no meu experimento, tá certo? Bom, uma observação importante é que em um experimento com I tratamentos devem ser formados I blocos para cada um dos dois fatores, ou seja, para cada um dos dois blocos que eu tenho no experimento, que é um DQL. E cada um destes dois blocos deve conter I unidades experimentais. Então a gente vai ter 5 tratamentos, I tratamentos, então nós vamos ter também I blocos, para o primeiro controle local, para o primeiro fator, podendo ser a idade, igual o exemplo que eu dei, e para o segundo fator, como peso, também teria aí blocos, 5 grupos de peso e 5 grupos de idades, tá certo? É assim que funciona o DQL. O número de blocos para cada um dos fatores que tem variabilidade tem que ser igual ao número de tratamentos. Bom, para I tratamentos são necessários I ao quadrado unidades experimentais. Se eu tenho então 5 tratamentos, eu preciso de 25 unidades experimentais, 25 animais, por exemplo, ok? Então, se eu tenho 6 tratamentos, eu teria que ter 36 unidades experimentais. Então vamos brincar um pouco aí.
se eu tenho quatro tratamentos, eu preciso criar 4 blocos no fator e 4 blocos do outro fator, que causam variabilidade. E eu precisaria de 16 unidades experimentais no experimento todo. Se eu tenho 5 tratamentos, se eu quero comparar 5 tratamentos, eu vou precisar de 25 unidades experimentais. Nesse caso, eu teria 5 blocos de um fator e 5 blocos do outro fator. Se eu tivesse 6 tratamentos, né, o meu interesse fosse estudar 6 tratamentos, eu teria 36 unidades experimentais, 6 blocos de um fator, 6 blocos de outro fator. E vamos começar a extrapolar um pouco. 7 tratamentos. 7 tratamentos eu teria 7 blocos de um fator, 7 blocos de outro fator, e eu precisaria um total de 49, 7 ao quadrado, 49 unidades experimentais para realizar esse experimento segundo um delineamento em quadrado latino, tá certo? Bom, e cada uma destas I ao quadrado unidades experimentais é classificada segundo cada um dos dois fatores. Então existe uma classificação dessas unidades experimentais, ela vai se encaixar num grupo dentro do bloco de um bloco e também dentro do outro grupo do outro bloco, tá? Então ela se encaixa, ela vai ter as combinações ali e os indivíduos, as unidades experimentais vão se encaixar em cada combinação formada aí pelos dois blocos. Bom, após a formação dos blocos, os tratamentos eles são distribuídos ao acaso, né? De forma que cada tratamento seja designado uma única vez em cada um dos dois blocos. Na hora que a gente for dar o exemplo da casualização, vocês vão entender melhor o que isso quer dizer, tá? Mas brevemente, vocês vão ter que cada tratamento, a gente vai ter um tratamento, cada um dos tratamentos ele vai estar dentro de um bloco, de um fator de um bloco e dentro do grupo, de outro bloco, tá? Então só vai poder ter um tratamento para cada combinação dos blocos. No DQL, geralmente os níveis de um bloco são identificados por linhas e os níveis de outro bloco são identificados por colunas em uma tabela de dupla entrada. Então, agora a gente já começa a mudar um pouco a nomenclatura, né? Vocês estão vendo que a gente falou sobre bloco, controle local, tudo sinônimo, né? Controle local, bloco, fatores, bloco, controle local, fatores, e agora a gente está falando de linhas e colunas, tá? Para ficar uma terminologia mais usual, né, que todo mundo usa, a gente vai começar a falar agora que esses blocos, vou chamar esses blocos de linha. Um dos blocos a gente vai chamar de linhas, né? E o de linha, que aí você tem as linhas, são os níveis desse bloco. E o outro bloco a gente vai chamar de coluna. Haveria, então, nesse caso, colunas seriam os níveis do outro bloco. Então, se eu tenho 5 blocos de um fator e 5 blocos de outro fator, eu teria então 5 linhas e 5 colunas, entenderam? Bom, vamos ver alguns exemplos aqui. O exemplo número 1 de um DQL, né, para vocês verem o croquis como é que é. Isso aqui já está feita a casualização, mas vamos lá. Para testar 4 tipos de rações A, B, C e D para suínos, foram utilizados animais de 4 raças e de 4 idades, sendo que o interesse fundamental foi avaliar o comportamento, né, dos 4 tipos de ração. Toma-se a raça e a idade como blocos. Então ele tinha 4 raças antes de começar o experimento, que ele não tinha interesse em estudar, o pesquisador, e também 4 grupos de idades, né, distintos. Então ele criou esses blocos por idade e por raça, e como ele tinha interesse em testar 4 rações, né, 4 tipos de rações,
ele criou 4 grupos de idade e ele tinha 4 raças, né? Na verdade, ele não criou. E aí, vocês vejam aqui, né, que dentro de cada nível, ó, isso aqui são níveis de um bloco, isso aqui são níveis do outro bloco, que é a raça, e aqui níveis da idade, que é outro bloco. Então vejam, 4 blocos aqui que seriam as colunas, e aqui eu teria 4 linhas, tá? 4 blocos para a idade. Bom, vejam que eu tenho aqui nessa linha nenhum tratamento se repete, tá? Então eu tenho todos os tratamentos nessa linha aqui. Na segunda linha, né, que seria o grupo de idade, são 4 grupos, um outro grupo de idade, eu teria também todos os tratamentos, todos os tipos de dieta sendo fornecida aos animais. Na terceira linha também. Na quarta linha eu tenho todas as dietas, não se repete. Vejam, aqui também, ó, dentro da raça, né? Dentro da raça eu tenho todos os tipos de dieta. Raça 2 aqui também, raça 3 também e raça 4 também. Então, todas as dietas, todos os tratamentos, eles estão em cada um dos níveis dos blocos, tanto nas linhas quanto nas colunas. Um outro exemplo, né, que a gente poderia apresentar para vocês é considerar um experimento para testar desempenho de 6 variedades de cana-de-açúcar, em que a área experimental apresenta gradiente de fertilidade de solo em 2 direções. Então eu tenho uma área experimental, né, onde a fertilidade ela muda no sentido aqui, nesse sentido, né, e também nessa outra direção, desculpa, nessa direção aqui e nessa outra direção também a fertilidade muda. À medida que eu ando da direita para a esquerda, a fertilidade muda, e à medida que eu ando, né, para o norte e para o sul aqui, também muda a minha fertilidade. Leste-oeste e norte-sul. Bom, o que acontece? Vejam, né, que aqui, ó, não se repete nenhum experimento nessa linha. Também na linha 2 não se repete nenhum tratamento, eu quis dizer, tá? E dentro da linha 3, 4, 5 e 6 a mesma coisa, não se repete nenhum tratamento. Vocês podem observar isso também na coluna, tá? Na coluna não se repete nenhum dos tratamentos. E aí a gente vai ver mais para frente como que isso é possível, né? Fazer essa casualização aqui, como que a gente vai fazer isso. Então vejam que não se repete nem na linha nem na coluna, tá certo? Bom, características do DQL, vamos lá. O número total de unidades experimentais é igual a I ao quadrado. Então eu sei que o número de tratamentos é I, o número de blocos também vai ser I, dos 2 blocos vão ser I, né? Nós vamos chamar tudo de I agora. A unidade experimental vai ser I ao quadrado. Então antes no DBC e no DIC, né, nós tínhamos I e J. Nós tínhamos as letrinhas I e J. No DIC o I representava o número de tratamentos e o J representava o número de repetições. No DBC nós tínhamos que o I era o número de tratamentos, continuava como número de tratamentos, e J era o número de blocos, que seria a mesma coisa de repetições, tá? Bom, cada tratamento é representado uma única vez e ao acaso em cada linha e em cada coluna. A gente acabou de ver isso. O número de tratamentos é igual ao número de repetições. O DQL é aconselhável quando o número de tratamentos oscila entre 3 e 10 tratamentos, entre 3 e 10 tratamentos. A partir daí, né, é aconselhável quando oscila entre 3 e 10, mas
Para 3 e 4 tratamentos, o DQL só é aconselhável se puder repetir o experimento em vários quadrados latinos. Então, entre 3 e 10 a gente pode usar o DQL, mas se você tiver uma limitação de tratamentos, poucos tratamentos, entre 3 e 4, o ideal é que a gente consiga fazer dois experimentos, como se fosse 2 experimentos rodando ao mesmo tempo. 2 DQLs, 2 quadrados latinos, tá? Porque aí a gente consegue dar uma dobrada no número de animais e isso promove uma melhora lá no grau de liberdade do resíduo, que a gente já falou sobre isso, tá? E no N, no número de animais, para que o nosso experimento, os resultados, tenham uma confiança razoável aí na hora que a gente for fazer as análises, tá certo? Bom, então vamos falar sobre a casualização no experimento, nos experimentos que são conduzidos como DQL, tá? O que a gente tem que fazer? Vamos trabalhar, né, com 5 tratamentos, A, B, C, D e E. Suponha que eu queira estudar 5 tratamentos e eu tenha 5 blocos, né, que seriam 5 linhas, e o outro bloco meu seriam as 5 colunas, tá certo? Bom, a gente primeiro deve fazer a distribuição sistemática dos tratamentos dentro das linhas, de maneira que cada coluna contenha também todos os tratamentos. Bom, primeiro, antes da gente começar a casualização, a gente vai fazer o quê? A gente vai pôr da linha 1 até a linha 5, da linha 1 até a linha 5. A gente vai fazer o seguinte, vai colocar aqui, ó, tratamento A, B, C, D e E, na ordem, tá certo? Na segunda linha, a gente vai começar com o tratamento A na segunda coluna. A, B, C, D e termina o E aqui, ó, ok? Na terceira linha, a gente vai começar o tratamento A na terceira coluna, estão vendo? É tudo na diagonal aqui, ó. Então vai ficar A, B, C, D, E. A casualização começa assim, tá, pessoal? Tem outras etapas ainda. Quarta linha, a gente coloca o tratamento A na quarta coluna. A, B, C, D, E. Estão vendo que está na sequência, na ordem. E na quinta coluna a gente vai começar com o tratamento A. Desculpa, na quinta linha a gente vai começar com o tratamento A na quinta coluna. A, B, C, D, E. Essa é a primeira etapa. Tá joia? Bom, tranquilo até agora. Vamos para a segunda etapa. Na segunda etapa, a gente tem que distribuir ao acaso as linhas entre si, casualizando as linhas, tá? Então aqui, ó, pessoal, eu tenho a linha 1, 2, 3, 4 e 5, tá certo? Vocês estão vendo? Ó, do jeito que eu mostrei na primeira etapa, tá aqui. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar um saquinho, né? Marcar os números de 1 a 5 numa sacolinha, jogo os números lá e vou sorteando. Primeiro número que eu peguei foi 2, então a segunda linha passa a ser a primeira. Aí eu vou lá e vou sortear o segundo número agora. O segundo número saiu o número 4, então a quarta linha passou a ser a segunda linha. Vou lá, volto no saquinho lá, pego outro número 5. Número 5, quinta linha, passa a ser a terceira linha, tá? E continuando, o quarto número eu pego, sai o número 1. Então o número 1, ele vai para a quarta linha, tá? A linha número 1 passa a ser a quarta linha. E o último papelzinho saiu o número 3, aí o que significa que a terceira linha passa a ser a quinta e última linha, tá? Então vejam aqui, ó, pessoal. Antes, né, a segunda linha estava aqui, ó, E, A, B, C, D, a segunda linha passou a ser a primeira. E, A, B, C, D. A quarta linha, C, D, E, A, B, passou a ser a segunda, ó, C, D, E, A, B. Quinta linha era B, C, D, E, A.
ela passou a ser terceira. Ó, B, C, D, A. A primeira linha é A, B, C, D, E, passou a ser a quarta linha, A, B, C, D, E. E a terceira linha, que era o D, E, A, B, C, passou a ser a última linha, D, E, A, B, C. Entenderam? Então a gente casualizou as linhas, não terminou por aqui, tá? Vamos continuar na terceira etapa e última, que é distribuir ao acaso as colunas entre si, casualizando as colunas, tá? Então agora a gente vai fazer a casualização das colunas. Então tem a primeira coluna, isso depois que eu casualizei as linhas, tá? Então agora eu vou casualizar as colunas. Então as linhas já estão casualizadas, tá? Tá aquela ordem aqui que nós sorteamos nas linhas, tá? E agora eu vou fazer outra casualização em cima dessa primeira que eu já fiz nas linhas. Então eu vou lá, coloco os números de novo, né, no papelzinho, no saquinho. Vou lá, pego o primeiro número, número 3. Então, terceira coluna passa a ser a primeira, tá? Ó, B, E, D, C, A passou a ser a primeira, B, E, D, C, A. Quinta coluna, D, B, A, E, C, passou a ser a segunda, D, B, A, E, C. Primeira coluna era E, C, B, A, D, passou a ser a terceira, E, C, B, A, D. Vou lá, pego o quarto número no saquinho, sai o número 4. Então a quarta coluna C, A, E, D, B continua, né, na quarta coluna C, A, D, B. Casualização, pode acontecer isso. 2. Então eu vou lá no último número, pego o número 2, a segunda coluna A, D, C, B, E, e ela passa a ser a última coluna A, D, C, B, E. Tá certo? Então é dessa maneira que a casualização é feita. A gente coloca na sequência os tratamentos de A a E. Isso funciona para A, F, A, G, tá? Mesma coisa. E aí a gente casualiza as linhas e na sequência as colunas, tá bom? Não tem muito mistério aí. E aí o nome do delineamento, né? Vocês estão vendo aqui, quadrado latino, é um quadrado certinho, tá joia? Bom, como a gente está falando em todos os delineamentos, né? Cada tipo de delineamento tem um modelo estatístico e não seria diferente para o DQL. O modelo do DQL é esse aqui, ó, YIJK é igual a M, que é a média, né? Então a observação do indivíduo para uma determinada característica é resultado da média geral de todas as características, mais o efeito da linha, né, daquele grupo do bloco que a gente está chamando de linha, mais o efeito da coluna que esse indivíduo está, que essa unidade experimental está, e mais o efeito do tratamento, e tem também mais o resíduo que a gente não sabe o que é, outros fatores que estão causando o resultado de uma característica e a gente não sabe, porque uma característica é influenciada por vários fatores, tá? Então a gente tem a linha, a gente tem o controle da coluna, né? E o tratamento. Cada um desses aqui participam ajudando, né, no resultado final da característica. E tem uma parte que a gente não consegue, não sabe, né, qual que é a causa, né, daquele que está ajudando no resultado final da característica. Tá joia? Aqui é o modelo. Vejam, pessoal, que aqui mudou um pouquinho do DIC e do DBC, né? Lá no DIC e no DBC, no nosso modelo, era o Izinho representava os diferentes tratamentos. Aqui quem vai representar os diferentes tratamentos é o Kzinho, tá? Isso para a gente seguir uma sequência bacana, né, direitinho. Quando a gente for fazer o teste de médias, depois da análise de variância, a gente vai utilizar
a letrinha K naquelas hipóteses, nas hipóteses, tá? Então seria MK igual a MK', e a hipótese alternativa é MK diferente de MK'. Vai mudar do jeito que a gente fazia para o DIC e para o DBC, porque no DIC e no DBC a letra I que acompanhava os tratamentos, né? Então a letra I a gente colocava I e I'. Então, para estar certa a sua hipótese, no DQL, no teste de médias, vocês coloquem o K', tá certo? Só para seguir o modelo aqui, para estar andando junto aqui, né, com o que o modelo está descrevendo, tá certo? Bom, considere o experimento instalado segundo um DQL com I tratamentos. Aí nós teríamos a tabulação dos dados dessa maneira aqui, tá? Então vamos supor que a gente tenha 5 tratamentos, nós teríamos aí 5 linhas, teríamos 5 colunas. Aqui seriam as observações, temos os tratamentos aqui, ó, tá joia? Os tratamentos, e vamos lá. O que eu vou precisar, né, para fazer a análise de variância dessa planilha aqui, desses dados tabulados? Primeiro eu vou precisar calcular a soma do quadrado total. Para calcular a soma do quadrado total, eu vou usar essas informações aqui individuais, né? Vamos supor que seja 5, tá? Esse DQL seja um quadrado latino 5 por 5, né? Então eu tenho 5 tratamentos, eu tenho 5 linhas e 5 colunas. Então eu teria 25 unidades experimentais, e esses valores, né, para a característica desses 25 indivíduos seriam utilizados no cálculo da soma do quadrado total, certo? Bom, aqui eu teria os totais das linhas, né? Seriam a soma desses valores aqui, total da linha 1, total da linha 2, total da linha 3 e assim por diante. Esses totais aqui das linhas eu vou usar, né, para calcular a soma do quadrado da linha. Só para vocês lembrarem, né, do DIC, a análise de variância do DIC para o DBC, nós tínhamos no DIC o tratamento, resíduo e total. Quando a gente mudou para o DBC, entrou uma linha assim na análise de variância, né, que era o bloco, o efeito de bloco. Então apareceu na análise de variância no quadro da ANOVA, bloco, tratamento, bloco e resíduo e total. Agora vai entrar mais uma linha, né? Aquele bloco que a gente chamava só de bloco no DBC, agora a gente vai ter que mudar o nome, né, de linha e de coluna, porque eu não posso falar bloco e bloco, 2 blocos, né? Só para não ficar confuso. Então agora o bloco que a gente chamava no DBC, que era só um, agora passa a ser 2 blocos, mas a gente troca o nome para não ficar confuso. Então vai ser o bloco 1 a gente vai chamar de linha e o bloco 2 a gente vai chamar de coluna, tá? Então aqui, ó, eu tenho os totais para calcular a soma do quadrado da linha do bloco 1, né? Vamos dizer assim. E aqui eu tenho os totais, né, das colunas que a gente usa para calcular a soma do quadrado da coluna, que seria o bloco 2, tá bom? Vamos chamando assim para vocês entenderem. E aí, tá faltando mais um total que não está claro nessa planilha, né? Se vocês olharem aqui, tem um total que a gente vai precisar, é o mais importante e que ele não está disponível na planilha de uma forma fácil. A gente vai ter que fazer o seguinte: para obter o total dos tratamentos, para a gente usar na soma do quadrado dos tratamentos, a gente vai ter que somar, né, individualmente aqui cada valor, cada unidade experimental que pertence ao tratamento A. Então eu ia pegar esse valor, somar com esse, com esse, com esse, com esse. Aqui não está casualizado, parece, né? Ou tá? Acho que tá.
Bom, de qualquer forma você pegaria esses valores, né, que são do tratamento A, somaria e acharia o total. Depois você ia pegar o valor, os indivíduos, as unidades experimentais que pertencem ao tratamento B. Esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, teria o total do B. Total do tratamento C, soma esse, mais esse, mais esse, mais esse. A gente vai fazer, como a gente tem feito até agora, alguns exemplos, né? 2 exemplos para análise de variância desse tipo de delineamento, e vocês vão entender melhor como que é obtido aí os totais dos tratamentos, tá? Mas de a primeira impressão aqui, vocês já ficam sabendo, né, que os totais dos blocos vão estar na tabela, Porém, os totais dos tratamentos não vai estar disponível nessa planilha aqui inicial, né, nessa tabela inicial. Então, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que somar esses valores para achar os totais dos tratamentos. E aí tem o perigo de errar na hora de somar, e isso aí atrapalha toda a análise de variância. Mas eu vou dar umas dicas na hora da gente fazer os exemplos aí para vocês saberem se estão acertando ou não os valores aí na hora de somar, tá bom? Bom, e como é que fica a análise de variância, né? O quadro da análise de variância. Eu tenho aqui no quadro da análise de variância, né, no dia que nós tínhamos tratamento e resíduo, depois entrou o bloco, e agora tenho 2 blocos que eu chamo de linha e coluna, que esse aqui é o quadro da ANOVA para o DQL, tá bom? Então vamos lá. Eu vou colocar na primeira linha para ficar mais fácil, tá, pessoal? Primeira linha, para não misturar no tratamento, resíduo aqui, ficar aquela bagunça. Então vamos lá, vamos pôr a linha em primeiro, a coluna em segundo, tratamento em terceiro e o resíduo aqui penúltimo e o total, tá? Então aqui no DQL nós temos 4 fontes de variação. 4 fontes de variação. Aqui eu estou interessado em saber seria o tratamento, tá? O que acontece? Na fonte de variação da linha e da coluna são fontes sistemáticas, né? Se vocês lembram da aula de princípios básicos da experimentação, são fontes de variação sistemática que a gente sabe que existe, mas a gente não controla, tá? A gente sabe que existe, mas a gente não controla. Essa do tratamento é aquela intencional que a gente conhece e controla, é imposta pelo pesquisador, e a fonte de variação residual é aquela que a gente desconhece e não sabe da onde que vem, tá? Aí a gente vai sempre começar do total, grau de liberdade do total, tá? Como a gente tem feito até os últimos delineamentos, o DBC, a gente continua na mesma sequência. Vamos calcular o grau de liberdade total, né? Que seria I ao quadrado menos 1. Ou seja, você pode pegar, seriam todas as unidades experimentais que você tem. Você pode até contar se você não lembrar da fórmula, tá? E aí é o número total de unidades experimentais menos 1. Linha, né? Quantas linhas você tem, quantos níveis você tem no bloco 1, né? Só para vocês entenderem, aqui ó, na linha, na coluna e no tratamento, o grau de liberdade vai ser igual para os 3, tá joia? I menos 1. Então, aqui no DQL a gente vai usar I para tudo, tá bom? I é o número de linhas, I representa o número de colunas, I representa o número de tratamentos, tá joia? Bom, e a formulinha para achar o grau de liberdade do resíduo é essa daqui. Como é que surgiu, foi criada essa fórmula? Simplesmente, né, você pega
essa fórmula, I ao quadrado menos 1, subtrai de I menos 1, subtrai de I menos 1, subtrai de I menos 1, você chega nessa fórmula I menos 1 vezes I menos 2, tá? Você vai chegar, se eu não me engano, é I ao quadrado menos 3I mais 2. Se você faz essa subtração, que é a mesma coisa de I menos 1 que multiplica I menos 2, tá joia? Bom, o grau de liberdade no DQL, comparando com os outros delineamentos, é o mais simples, o mais fácil de encontrar, tá joia? Bom, para calcular a soma dos quadrados, que é o que dá mais trabalho, né? A gente vai utilizar as fórmulas, que são essas daqui, ó, tá? São 5 fórmulas, a do resíduo é mais tranquila. Então eu começo assim como eu comecei para o grau de liberdade, eu vou começar calculando a soma do quadrado total. Você vai somar todos os valores, né? A calculadora vai fazer isso para você. Você joga os valores na calculadora. A somatória ao quadrado menos a somatória dos valores. Ele faz a somatória primeiro, eleva ao quadrado e divide por I ao quadrado, que é o total de unidades experimentais, tá? Uma vez você calculou essa parte aqui da fórmula na soma do quadrado total, a gente chama ela de fator de correção. Uma vez calculado o fator de correção, a gente vai utilizar o mesmo valor para todas as outras somas de quadrados, tá bom? Então você calcula apenas uma vez e aí depois não precisa mais calcular o fator de correção. Na sequência, depois da soma do quadrado total, a gente vai para a soma do quadrado da linha. Somatório dos totais das linhas ao quadrado dividido por I, tá? Aqui, ó, fica fácil, né? No DBC e no DIC, no DBC, quer dizer, para achar o SQ do tratamento tinha que dividir por J, né? E para achar o SQ do bloco tinha que dividir por I. Aqui, como é tudo igual, o número de repetições, o número de blocos, o número de tratamentos, o número de linhas e tal, vocês vão, vai ser fácil porque tudo vai ser por I, tá bom? Não tem perigo de errar. Então é somatória das linhas ao quadrado, mas o perigo está aqui, ó, errar aqui nos totais, pegar os totais errados, tá? Somatória dos totais das linhas ao quadrado dividido por I, você acha o SQ da linha. SQ da coluna, somatório dos totais das colunas ao quadrado dividido por I menos o fator de correção, você acha o SQ da coluna. Para achar o SQ do tratamento, você vai fazer a somatória dos totais dos tratamentos ao quadrado dividido por I menos o fator de correção, tá? Então, ó, estão vendo aqui, ó, o Izinho acompanhando o L, né, as linhas. O total das linhas aqui é a variação das linhas, linha 1, 2, 3, 4, 5, total de cada linha. O J representa os diferentes níveis de coluna, né? E o K representa os diferentes tratamentos, tá certo? Então, aqui na formulinha o Izinho JK está de acordo lá com o modelo estatístico. E aí nós temos a soma do quadrado do resíduo, que seria igual à soma do quadrado total menos a soma do quadrado da linha, menos a soma do quadrado da coluna e menos a soma do quadrado do tratamento. Então seria esse valor, menos esse, menos esse, menos esse, você tem um SQ do resíduo por diferença, assim como você faz para o grau de liberdade. Ok? O quadrado médio do tratamento seria o SQ do tratamento dividido pelo grau de liberdade do tratamento. O QM do resíduo seria o SQ do resíduo dividido pelo grau de liberdade do resíduo. Esses outros quadrados médios tem jeito de calcular, mas a gente não precisa obter quadrado médio para esses valores, para essas fontes de variação. Tá? O que nós estamos interessados aqui é chegar no F calculado do tratamento. Tá certo? Isso aqui é só para controlar a variabilidade e o meu QM do resíduo dar uma reduzida. Ok? E o F calculado, você vai pegar o quadrado médio do tratamento e dividir pelo quadrado médio do resíduo.
Bom, as hipóteses, né, que a gente testa são as mesmas que nós estamos testando até agora, tá? O que muda só é o jeito de fazer as análises, mas em geral a gente quer saber se as médias dos tratamentos são iguais ou não. E a análise de variância é que vai dizer isso pra gente, tá? Mas tem jeitos diferentes de fazer a análise de variância. Existem delineamentos diferentes e cada delineamento o resultado muda, tá? O resultado pode ser diferente. Então a hipótese H0 é que as médias são iguais. A hipótese alternativa é que pelo menos um contraste, né, um par de médias seja diferente. Bom, a conclusão vai ser baseada no valor de F calculado e do F tabelado. O F calculado maior que o F tabelado, a gente rejeita a hipótese H0 e aí a gente conclui que existe diferença entre os tratamentos a um determinado nível de significância. Já se o F calculado for menor que o F tabelado, a gente não rejeita a hipótese H0. Nesse caso, não há diferença entre as médias, né, dos tratamentos. Tá certo? Bom, essa parte teórica do DQL, tá joia? A gente vai agora entrar nos exemplos para a gente fixar como que é feita as análises de variância, tá certo? Então vamos lá, vamos pegar o primeiro exemplo aqui. É um experimento que foi realizado segundo um delineamento em quadrado latino 5×5. Aqui eu já entendo que são 5 tratamentos, tem 5 blocos, 5 linhas e 5 colunas, tá? Em que os tratamentos foram as 5 variedades de cana forrageira. Aí eu tenho o tratamento A, B, C, D, E. O tratamento A seria a variedade CO290, a variedade B seria CO294. Isso aqui seria uma codificação para a gente não ficar colocando o nome da variedade aqui, tá? Como tratamento. Então a gente fez essa codificação A, B, C, D e E para ficar mais simples, mais fácil aqui de tabular os dados. Então foram utilizadas 5 variedades como tratamento e foi testada para a produção, né? Testadas para a produção, seria a variável, teria quilos por parcela de 60 metros quadrados. E aí isso aqui é a variável, produtividade, produção, né? E a unidade, quilos por parcela de 60 metros quadrados. O controle feito através de blocos horizontais fertilidades para eliminar influências devidas às diferenças de fertilidade em duas direções. Então é aquele exemplo que eu mostrei antes do croquis já lá anteriormente, né, onde tinha diferença de fertilidade tanto nas linhas quanto nas colunas. E aí por isso que foi necessário criar 2 blocos, tá bom? Bom, e aqui eu tenho as variedades, tá? Eu preciso colocar aqui, né? No DQL você tem essa informação a mais, além dos números aqui. Você tem essa informação aqui do nome dos tratamentos, tá? C, A, B, C, tá tudo aqui o nome. Nós precisamos ter essa informação nos dados tabulados. E aí tá falando para a gente proceder à análise de variância e aplicar o teste de Tukey a 1% caso seja necessário. Então, a análise de variância primeiro, uma análise preliminar, ela vai dizer se tem diferença ou não entre os tratamentos. Se tiver, a gente aplica o teste de médias. Se não tiver, a gente para por ali, pela análise de variância e diz que todas as médias são iguais, tá bom? Não há necessidade de aplicar teste de médias se a análise de variância já nos informar, já nos indicar que não existe diferença. Bom, então eu tenho esses dados de produção aqui, né? Rodei um experimento em DQL de cana forrageira, 5 variedades, 5 linhas, 5 colunas, e agora eu estou com os dados em mãos e agora eu vou analisar os dados e saber se tem efeito ou não, né, sobre produção. Tá joia? Então vamos lá, pessoal, vamos começar a análise de variância. Aqui a gente tem os valores, né, individuais
e os valores, os totais para colunas, os totais para as linhas, como eu já tinha falado. Então vamos começar a análise de variância, primeiramente definindo qual é o delineamento. Isso vocês sempre tem que começar a partir desse detalhe. Qual é o delineamento que vocês estão fazendo análise? É um DQL, é um DBC, é um DIC? Vocês têm que saber identificar bem isso. Então vamos começar identificando o tipo de delineamento, um DQL, onde o I vale 5, né, o número de tratamentos, 5 tratamentos de A a E, tá? Aí eu tenho a minha hipótese, onde a média de produção da variedade A é igual à média de produção da variedade B, que é igual à média de produção da variedade C, que é igual à média de produção da variedade D, que é igual à média de produção da variedade E. E a hipótese alternativa que rejeita H0, tá certo? Lembre-se que sempre aqui na hipótese eu quero que vocês coloquem o nome ou a identificação do tratamento. Se for letra, vocês coloquem letras. Se for números, vocês coloquem números aqui, tá? Ou é M1, M2, M3, M4, M5. Do jeito que está identificado na tabela é o jeito que vocês têm que colocar aqui na média, tá certo? Bom, aí nós identificamos o teste, que é o teste F, e o nível de significância, que é de 1%, o alfa. Tá? Na análise de variância a gente sempre usa o teste F. Terceiro passo, encontrar o valor tabelado, o F de tabela, que vai ser encontrado com o grau de liberdade do tratamento e o grau de liberdade do resíduo além do alfa. Tá joia? Bom, antes da gente encontrar o grau de o F tabelado, a gente vai calcular os graus de liberdade. O primeiro grau de liberdade que a gente vai calcular seria o grau de liberdade total. I ao quadrado, né? A gente sabe que é 5, o I elevado ao quadrado dá 25, menos 1, nós temos um grau de liberdade total de 24. Tá? Então é o número de unidades experimentais que você tem em todo experimento, menos 1. Depois a gente vai achar o grau de liberdade da linha, tá? Que seria o número de linhas, 5 linhas, menos 1. Nós temos aí grau de liberdade da linha igual a 4. Na sequência, a gente vem e calcula o grau de liberdade da coluna. Quantas colunas eu tenho? 5. 5 menos 1, 4. Tá? Como o I representa tudo, né? O número de tratamentos, número de colunas, número de linhas, número de repetições, então o I acaba sendo válido para todos os valores aí que eu preciso usar no grau de liberdade. Depois a gente calcula o grau de liberdade do tratamento, também é I menos 1, ou seja, o número de tratamentos menos 1. De A a E eu tenho 5 tratamentos, 5 menos 1, 4. Tá? E na sequência o grau de liberdade do resíduo, que a gente pode encontrar pela fórmula, I menos 1 que multiplica I menos 2, ou seja, 5 menos 1 que multiplica 5 menos 2, 4 vezes 3 dá 12. Ou então, do jeito que eu acho mais fácil, mais simples, né? Você pega o grau de liberdade total menos o grau de liberdade da linha, da coluna e do tratamento, que vai dar 24 menos 12, 12. Depois, a gente vai voltar, né, para o valor de F tabelado. A gente vai procurar na tabela agora com os graus de liberdade do tratamento e do resíduo com o valor de alfa. A gente consegue achar o valor de F na tabela. Identificamos primeiro a tabela, né, se está certa, 1%. O valor de grau de liberdade do tratamento é 4, do resíduo é 12. Eu tenho o valor de F igual a 5,41. Esse valor eu vou comparar com o F calculado no final da análise de variância. Na sequência, a gente vai calcular o S quadrado, o SQ, né, a soma do quadrado do total. A soma do quadrado total eu vou precisar usar todas as informações individuais aqui para a característica.
Então, eu preciso que vocês coloquem na calculadora esses valores, tá? Os 25 valores, e depois joguem na fórmula o resultado da somatória de x ao quadrado, que aqui no nosso caso é somatória de y ao quadrado, né? Mas a calculadora ela ela trabalha como x, né? Então você vai apertar Shift 1, você vai obter esse resultado que é de 5 milhões, né? 5.792.451 menos, aí você aperta Shift 2, vai aparecer 11.763. Você vai pegar esse valor, elevar ao quadrado e dividir por i ao quadrado, que é 25. Então, o fator de correção, que é essa parte aqui da equação, vai dar 5.534.726,8. Pessoal, só uma dica para vocês aqui. Após vocês salvarem todos os valores na calculadora, quando vocês apertarem Shift 2, aparecerá esse número aqui, 11.763. Esse valor que aparece aí no Shift 2, ele tem que ser igual ao total geral que aparece aqui na tabela, tá? Antes a gente não tinha esse total geral porque não tinha tabela de dupla entrada. Agora, com esse exemplo de DQL, agora vai aparecer o total geral e aí você pode conferir com o Shift 2, né, que é a somatória dos valores de x. Isso dá uma ideia se você salvou algum valor errado ou não na calculadora. Se esse valor não bater, tem alguma coisa errada. Se bateu, tá ok, você pode continuar aí, tá? Então vamos lá. Fazendo a diferença aqui de 5.792.451 com 5.534.726,8, eu tenho um resultado de 257.724,2 para a soma do quadrado total. Aí, na sequência, eu vou calcular a soma do quadrado das linhas. Para isso, eu preciso deletar os valores que eu acabei de salvar na calculadora e salvar os novos valores aqui dos totais das linhas, que seria 2.322, 2.676, 2.146, 2.294, 2.325. Salvando esses valores na calculadora, vocês vão ter que jogar aqui na fórmula, né, somatória da linha ao quadrado, dos totais das linhas ao quadrado, dividido por i. Shift 1, você tem esse valor que é 27, né? 27.826.037. Divide isso por 5, você vai ter o resultado de 5.565.207,4. Esse valor aqui, né, a primeira parte da equação, você vai subtrair do fator de correção que a gente já calculou, né, na soma do quadrado total. E aí o resultado dessa diferença é 30.480,6, o resultado do SQ da linha. Em seguida, a gente calcula a soma do quadrado das colunas. Descarta esses valores da calculadora e agora pega os totais das colunas, ó, coluna, tá? Então os totais são esses daqui. Salva esses 5 totais aqui das colunas, 2.654 até 1.970, joga na calculadora, você aperta o Shift 1, você vai obter aqui a somatória dos totais das colunas ao quadrado, que vai dar 27.951.837. Esse valor você divide por 5 para obter aqui a primeira parte da equação, que é de 5.590.367,4. O resultado você subtrai do fator de correção, você tem aí a soma do quadrado da coluna de 55.640,6, ok? Bom,
Aí, pessoal, vem a soma do quadrado do tratamento. É aqui que vocês vão ter um trabalhinho maior, tá? O total dos tratamentos ele não está disponível na tabela, como eu já tinha falado para vocês. Vocês vão ter que somar e obter os valores dos totais dos tratamentos. Tomem muito cuidado nessa hora, que é aqui que está o maior perigo, né? De vocês errarem na soma e errarem os totais, e aí acaba errando tudo, a soma dos quadrados todos e o resto da análise de variância. E aí a sua conclusão pode ser errada, tá joia? Então o que a gente vai fazer? A gente vai somar todos os valores do tratamento A, né, para obter o total de A agora. 518 mais 524, 420 mais 486 mais 515. Você tem o total do tratamento A de 2.463. Na sequência, a gente vai somar os resultados para o tratamento B. 458, 550, 384, 494, 318, você tem um total de B de 2.204. Em seguida, você vai somar o dos tratamentos C, né, os resultados. 583, 724, 556, 501, 660, você tem aí um total de 3.024. E o tratamento D, 432, 400, 297, 500, 438. Total do tratamento D, 2.067. Na sequência, você vai calcular a soma, né, o total do tratamento E. 331, 478, 489, 313 e 394. Total de E, 2005. Com esses totais, pessoal, vocês vão conseguir agora calcular a soma do quadrado do tratamento. Descarta os totais das colunas, né, anteriormente, e salva agora os valores aqui, os totais dos tratamentos. Vejam, pessoal, que a soma aqui, na hora que você terminar, a soma tem que dar o mesmo valor do total geral, 11.763. Pegam os resultados aqui e somem para ver se bate com esse valor. Se bateu é porque você fez a conta certa aqui para todos os totais. Senão você digitou alguma coisa errada e aí você precisa refazer. Tá certo? Bom, aí temos a fórmula para o SQ do tratamento, que é a somatória dos totais de cada tratamento ao quadrado, e divide por I, que é 5. Então aqui, Shift 1, né, você vai ter 28.361.075. Divide por 5, você obtém aí 5.672.215. Subtrai do fator de correção, o resultado para o SQ do tratamento é de 137.488,2. Bom, na sequência, a gente calcula o SQ do resíduo, que é o mais simples, né? Você, por diferença, vai achar o SQ do resíduo. Pega o SQ total, subtrai desses três SQs aqui, o da linha, o da coluna e o do tratamento. Fazendo isso, você vai ter um resultado de 34.114,8, ok? Achamos o SQ do resíduo. Na sequência, vamos calcular o QM do tratamento. O QM do tratamento, você pega o SQ do tratamento e divide pelo grau de liberdade do tratamento. 137.488,2 dividido por 4, você tem o QM do tratamento de 34.372,1. Em seguida, calculamos o QM do resíduo, né? Pegue aí o SQ do resíduo, 34.114,8, divide por 12, você vai achar o valor do QM do resíduo de 2.842,9, ok? E para fechar a análise de variância, você vai fazer o quadrado, achar o F calculado através do quadrado médio do tratamento dividido pelo
quadrado médio do resíduo. Então vai ficar 34.372,1 dividido por 2.842,9. E o resultado é 12,1 para o F calculado. E aí a conclusão é a seguinte: com o F calculado sendo de 12,1, que é maior do que o F tabelado de 5,41, nós temos que tomar a decisão de rejeitar a hipótese H0 ao nível de 1% pelo teste F, né? Isso implica em dizer que as variedades influenciam a produção de cana forrageira. Então, se eu rejeitei a hipótese H0, onde as médias eram iguais, né, e eu estou rejeitando que as médias são iguais, eu tenho que há uma interferência, há uma influência, né, das variedades sobre essa característica de produção. Então, como existe essas diferenças de produção devido às variedades, eu tenho a necessidade de aplicar um teste de médias para saber qual das variedades é melhor ou pior ou intermediária, tá? E para isso o teste de médias vai ser útil para discriminar as médias, né? Mostrar qual é a maior e a menor aí. Então, a gente vai dar sequência fazendo a análise, continuando a análise de variância, né? Após a análise de variância, ela me mostrou que tem efeito, então eu devo continuar. Se não tivesse dado efeito, não rejeitasse a hipótese H0, eu poderia parar por ali e todas as médias seriam iguais, todas as produções, as médias de produções das variedades seriam iguais. Mas não foi o que aconteceu, então vamos dar sequência com o teste de médias. Aqui tem as informações da análise de variância e os dados originais aqui. Bom, no teste de médias, né, a gente começa também, igual a análise de variância, fazendo a hipótese. A hipótese H0 é que a média do tratamento, a média de produção de um tratamento é igual à média de produção de outro tratamento. E a alternativa é que a média de produção de um tratamento é diferente da média de produção de outro tratamento, tá? De outra variedade. Sendo que o K tem que ser diferente de K', tá? Para informar que um tratamento é diferente do outro. Você não está comparando médias iguais, de tratamentos iguais, ok? Percebam, né, que a hipótese do teste de médias é diferente da hipótese da análise de variância, tá bom, pessoal? Aqui a gente faz comparações de pares de médias, então por isso que a gente tem que especificar aqui qual é a hipótese alternativa, diferente da análise de variância, que eu tenho várias possibilidades e não tenho como especificar qual é a hipótese alternativa. Então vamos lá. Dando sequência no segundo passo, nós temos que identificar o teste. Nesse caso, eu pedi para vocês usarem o teste de Tucker e o alfa a 1%. Encontrar o DMS, o delta, né, através da fórmula aqui, delta é igual a Q vezes raiz quadrada do quadrado médio do resíduo dividido por I. Vejam que houve uma mudança pequena aqui, né, onde nós tínhamos na fórmula o J. No DIC, no DIC e no DBC a gente usava aqui o J, dividia por J, né? Que seria o número de repetições e o número de blocos no DBC. Como o I está sendo usado para tudo aqui no DQL, a gente põe na fórmula aqui o valor de I, tá bom? Então aqui vai ser, o I também representa o número de repetições, tá joia, pessoal? Bom, então vamos lá, vamos achar o valor de Q na tabela. O valor de Q na tabela eu preciso saber o número de tratamentos, o grau de liberdade do resíduo e o valor de alfa. Percebam, pessoal, tomem muito cuidado que ao contrário do que acontece no F tabelado, aqui eu não uso o grau de liberdade do tratamento no N1. Eu uso o número de tratamentos. Então, para a gente procurar os valores na tabela, a maioria delas, o grau de liberdade do resíduo sempre vai manter, né? Vai ter que usar essa informação e o alfa também. O que vai mudar é que no valor na tabela F, a gente procura pelo grau de liberdade do tratamento. Na tabela Q, que é o de Tucker, a gente usa o número de tratamentos. E na tabela de Duncan,
a gente usa o número de médias abrangidas pelo contraste, tá certo? Bom, então vamos lá. Eu preciso saber se eu estou usando a tabela correta, o número de tratamentos, que é 5, e o grau de liberdade do resíduo. Dessa forma, eu tenho o valor de F tabelado de 5,84. 5,84 é o valor que eu vou usar para comparar com o meu F calculado. Tá? Desculpa, comparar com os contrastes, né? Que eu vou obter já no quarto passo. Bom, calculando o delta, eu tenho que o Q vale 5,84, que multiplica o quadrado médio do resíduo, que está aqui na análise de variância, 2.842,9, que divide por 5, que é o I, o número de repetições. Eu tenho um resultado de delta de 139,3. Com esse valor de delta, eu agora posso fazer o ordenamento das médias, né, de forma decrescente, da maior para menor, e obter as estimativas dos contrastes e do tipo Y igual a MK menos MK', de acordo lá com o que está na hipótese, né, pessoal? Bom, antes disso, eu preciso calcular as médias, né, porque eu não posso fazer teste de médias usando os totais. Então aqui eu tenho as médias que foram obtidas através desses totais, onde eu peguei cada total desse e dividi por 5. Então aqui, ó, fazendo o ordenamento já, eu tenho que o total de C 3.024 por 5 dá 604,8. Depois eu tenho que o tratamento A 2.463 dividido por 5 dá 492,5. Depois na sequência vem o tratamento B 2.204 por 5, 440,8. Depois vem o tratamento D 2067 por 5, 413,4. E por último vem o tratamento E, que é 2005 dividido por 5, 401. Bom, ordenadas as médias, né? Eu agora posso elaborar os contrastes. Eu posso aqui fazer, como eu tenho 5 tratamentos, 5 vezes 4, 20, dividido por 2, existem 10 possibilidades de contrastes aí. O primeiro deles é MC com MA, MC com MB na sequência, MC com MD, contraste 4, MC menos ME. Depois eu desço uma média, né? Parto ali para a média de A com B, média de A com D, média de A com E. Em seguida, né, eu vou ali para a média de B com D, B com E e por último, o último contraste, né, seria MD menos ME. Essa seria a sequência que a gente deveria trabalhar aí nos contrastes, comparando com o valor de delta. Então vamos começar com o contraste número 1, MC menos MA. MC menos MA vai dar um valor de 112,2, que é menor, né, do que delta. Isso implica em que não devo, né, rejeitar a hipótese H0. Quando eu não rejeito a hipótese H0, significa que as médias são iguais, MC e MA são iguais. Como eu devo representar isso? Colocando letras iguais, né? MC é igual a MA. 604 é igual a 492, tá? Então, embora os valores numericamente, né, o MC, a média de C é maior do que a média de A, estatisticamente, que é o que vale, né? O que vale é a estatística, a média do tratamento C de produção é igual à média de produção da variedade A, tá bom? Se eu não rejeitei a hipótese H0 são iguais, eu continuo fazendo contrastes com a média C, né? Eu não paro. Então vamos lá. Próximo contraste seria a média de C menos a média de B. Teria um valor de 164, que é superior ao valor de delta, né,
nesse caso eu rejeito a hipótese H0. E aí eu preciso falar que a média de C e a média de B são diferentes. Como que eu represento que as médias são diferentes? Quando são iguais, como foi o contraste anterior, eu coloco letras iguais para representar que as médias são iguais. Agora que eu rejeitei a hipótese H0, eu preciso representar que as médias são diferentes entre C e B. Se o C tem A, né, a letrinha A média de B eu vou colocar uma letra diferente. A próxima é a B, tá joia? Bom, uma vez que eu já consegui um contraste que é maior do que delta, né, MC com MB é maior do que delta, esses outros contrastes, MC com MD, MC e ME, que tem amplitude maior do que o contraste que envolve MC e MB, com certeza esse contraste dará um resultado maior do que o delta. Então não há necessidade de eu realizar esses contrastes, que eu já sei que ele vai dar maior que delta e vai indicar para mim que o C é diferente de D e de E também, tá? Isso eu já sei, não tem necessidade de fazer esses dois contrastes e economiza aí um tempinho. Aí eu pulo para a média de A, estava na média de C, agora eu pulo para a média de A. Agora eu vou comparar a média de A com B, eu tenho que esse contraste me resulta em 51,8. 51,8, vejam que é menor do que delta, né? Então a minha decisão deve ser não rejeitar a hipótese H0. Nesse caso que eu não rejeito, eu indico que as médias são iguais. A e B são iguais. Do jeito que está aqui, está mostrando que são diferentes. Como é que eu faço? Eu vou colocar uma letra B aqui na média A. Eu não posso colocar uma letra A aqui na média E, porque aí vai dizer que a média na média E, não, desculpa, na média B. Eu não posso colocar uma letra A aqui, porque vai dizer que o tratamento B e o tratamento C têm médias iguais. E eu já vi que isso não acontece, que a média, no contraste anterior, eu vi que a média de C e a de B são diferentes. Então, se eu colocar a letra B aqui, aí sim vai dar certo. Vai falar que a média de C é diferente de B e que a de A é igual a C e a de A é igual a B, tá certo? Sempre para não criar confusão, pessoal, a gente sempre vai trabalhar 2 a 2, tá? Compara sempre um par de médias, um tratamento com o outro. Não tentem comparar tudo de uma vez. É uma média com outra, tá? Sempre 2 a 2. Bom, se deu não rejeita H0, né? E eu vou colocar uma letra aqui que é para representar que a média de A é igual à média de B. Então eu vou colocar a letrinha B. Bom, como não rejeitou H0, eu vou continuar fazendo contrastes com o tratamento A. Então vai ser agora o próximo contraste, MA menos MD, que vai dar um resultado de 79,2, que também é menor do que delta, tá? Então a minha decisão é de não rejeitar a hipótese H0. Nesse caso eu tenho que falar que a média de A também é igual à média de D. A e D. Como é que eu faço para falar que são iguais? Coloco letra B, né? Se fosse diferente, eu ia colocar a letra C, mas foram iguais, então é letra B. Continuo fazendo contrastes com a média de A para ver se a amplitude desse contraste de A com E, né, vai ser suficiente para ser maior do que o delta. Vamos ver se isso acontece? Então eu tenho média de A menos a média de E, o resultado é de 91,6, o que é também menor do que delta. Nesse caso, a minha decisão deve ser não rejeitar a hipótese H0. Então eu não rejeito a hipótese H0, eu indico que A e E são iguais, né? As médias dos tratamentos A e E devem ser iguais. Como é que eu represento isso aqui? Coloco a letra B, tá certo? Bom, vejam o seguinte, pessoal. Se o contraste entre a média de A com a média de E foi inferior, né, ao delta,
Eu tenho a necessidade de fazer contrastes entre MB com MD, MB com ME, MD e ME, contrastes com amplitudes menores do que aquele que envolve a média de A com a média de E? Tenho essa necessidade? Não, porque se esse contraste que envolve uma diferença maior, né, entre MA e ME não foi maior que delta, os demais também não serão. Então, nesse caso, eu já economizo mais 3 contrastes aí. Não tenho a necessidade de fazer MB com MD, nem MB com ME e nem MD com ME. Não tem essa necessidade, tá bom? Finaliza aqui as letrinhas, não tem necessidade de continuar, tá ok? Bom, sendo assim, né, pessoal, a gente vai para o quinto passo, onde temos a conclusão. Na conclusão, eu tenho que médias seguidas por uma mesma letra não diferem entre si ao nível de significância de 1% pelo teste de Tukey. Tá certo? Então, letras iguais representam médias iguais. Letras diferentes representam médias diferentes. Tá certo? E assim, a gente com as letras aqui, a gente vai fazer a recomendação, sempre pensando 2 a 2, tá, pessoal? Aqui, ó, quem tem a letra Azinha vai estar em primeiro colocado, quem tem a letrinha B vai ficar em segundo colocado. Tem gente que vai ficar nas duas colocações aí. Isso porque isso acontece porque a gente sempre compara 2 a 2, tá? Então, vou chegar lá para o produtor e ele vai perguntar qual variedade você me recomenda. Eu vou falar para ele, ó, se você tiver a variedade C e A, tanto faz, pode usar qualquer uma, tá joia? Agora, se você tiver a variedade A, B, D e E, você também usa qualquer uma. Agora, se ele quiser saber entre C e A, qualquer uma, as duas são iguais, tem a mesma produção, as duas têm a mesma variedade, a mesma produção. Se eu quiser saber entre C e B, né? C e B são diferentes. Então, qual que eu vou indicar para ele? A variedade C. Se ele quiser saber entre a C e a D, usa a variedade C, que é mais produtiva. C e E, usa a E, que é mais produtiva. Entre C e A, usa qualquer uma, né, mais barata. Entre A e E, qualquer uma, mais barata. Entre A e B também, qualquer uma. Entre B e D, qualquer uma, né? E assim a gente finaliza a recomendação do primeiro exemplo, onde a gente fez uma análise de variância usando o DQL, né? O delineamento que nós aprendemos hoje. E em seguida, com o resultado de rejeição da hipótese H0 na análise de variância, a gente fez o teste de Tukey e agora a gente está já na recomendação, finalizando aí, indicando qual é a melhor variedade para o produtor. Bom, e aí para fixar melhor, né, pessoal, a gente vai dar sequência, vamos fazer mais um exemplo, assim como a gente está fazendo também nas outras aulas, né, fazendo sempre quando possível, fazendo 2 exemplos para fixar melhor. Agora a gente vai fazer uma análise de variância para outro experimento, né, usando o DQL também. Vamos ver qual que é esse experimento aí. Experimento realizado de acordo com o delineamento em quadrado latino, 5 por 5, tá? Então aqui vejam que por se tratar do mesmo número de tratamentos do outro exemplo, né? Quando eu falo do quadrado latino 5 por 5, eu estou falando que tem 5 tratamentos, tem 5 colunas, 5 linhas, 5 repetições. Então, por se tratar do mesmo tamanho, né, do quadrado latino, do experimento anterior, aqui eu terei os mesmos graus de liberdades que eu obtive no exemplo anterior. Tá? Então, não vou me delongar muito aí na hora que a gente for calcular o grau de liberdade
para esse experimento, que é o mesmo do que o anterior. Bom, esse experimento, os tratamentos testados, né, nesse experimento foram 5 idades diferentes de castração em suínos, né? O tratamento A, 56 dias de idade, o B, 7 dias, o C, 36 dias, o D, inteiros, o E foi 21 dias, né? Como controle aqui, o animal não foi castrado. Então aí a maior idade, né, o animal mais velho foi castrado com 56 dias de idade. E o mais jovem aqui com 7 dias, e teve animal que não foi castrado. Bom, e a variável que foi analisada, né, nesse caso foi ganho de peso durante o período experimental aí, que foi de 28 semanas. Ok? Bom, a variável foi ganho de peso, mas eu já falei para vocês que um experimento ele faz várias medições, né? Tem várias variáveis, várias características são medidas. E aí, se eu tenho 15 variáveis, eu tenho 15 análises de variâncias, 20 variáveis, 20 análises de variância. É assim que funciona, tá? Então, o que acontece? A gente vai agora fazer uma análise de variância e aplicar o teste de Duncan a 5% se a análise de variância detectar a diferença entre os tratamentos, tá bom? Então aqui estão os dados, eu vou utilizar eles agora para análise de variância, vamos ver como é que vai ficar. Então, eu tenho que identificar o delineamento, que é um DQL, e a 5%, e é o número de tratamentos, não é o alfa, né? Estou confundindo aqui. O I é igual a 5, tá? Novamente. A hipótese vai ser a mesma do outro exemplo. Eu quero que sempre vocês coloquem a identificação dos tratamentos. Se for por letra, é letra. Se for por número, é número. E isso interfere aqui na hipótese, tá? Se não tiver igualzinho o que está na tabela, a hipótese vai estar errada, a sua hipótese. E cada passo é avaliado na prova. Bom, identificar o teste, sempre é o teste F, o alfa é 5%, está no enunciado. O valor de F tabelado, eu vou precisar do grau de liberdade do tratamento do resíduo, então a gente vai ter que calcular antes os graus de liberdade no quarto passo, que é o quadro da ANOVA. Sem delongas, né, a gente já calculou com esse mesmo número de tratamentos. Vamos supor que esse exemplo tivesse 6 tratamentos, né? Como é que ficaria os graus de liberdade aqui? Só para vocês terem uma ideia. Se fosse 6, 36 ao quadrado, 36 menos 1, 35. 6 menos 1, 5, 5, 5. Então dá 15. Então ficaria 35 total, menos 15, o grau de liberdade do resíduo seria 20. Tá certo? Bom, então o grau de liberdade dá 24, né? 5 ao quadrado menos 1. Depois eu encontro o grau de liberdade da linha. Número de linhas são 5, menos 1 dá 4. Número de grau de liberdade para a coluna, mesma coisa, número de colunas menos 1, 4 também. Grau de liberdade do tratamento, número de tratamentos menos 1, dá 4. E para achar o grau de liberdade do resíduo, a forma mais simples, né, seria fazer a diferença de 24 menos 12. Se você quiser usar a fórmula também vai dar o mesmo resultado, 4 vezes 3, 12. Bom, agora eu vou procurar o valor de F na tabela, que não é o mesmo do exemplo anterior, embora o grau de liberdade do tratamento e do resíduo sejam iguais, o alfa agora é de 5%. Identifica a tabela, se está na tabela correta, usa o grau de liberdade do tratamento e do resíduo e achou o valor agora de 3,26, né? No anterior era 5,81, eu acho, por aí, tá? Vamos continuar então calculando agora a soma do quadrado total.
Para isso, vocês precisam salvar, né, na calculadora todos os valores, todos os 25 valores. Joga na calculadora e aí usa na fórmula aqui o Shift 1, né? É a somatória de todos os valores. A calculadora vai elevar ao quadrado cada valor e depois somar, tá? É isso que está pedindo essa fórmula aqui. Se vocês têm dúvida ainda com relação a como salvar valores, deletar, trocar de valores, tudo isso eu disse para vocês que está na descrição, né, numa outra videoaula na disciplina de probabilidade que eu já gravei, mostrando aí como fazer isso na calculadora. Então tem a descrição do link lá na videoaula do capítulo número 3, se eu não estiver enganado. Bom, dando sequência, né, você salvou os valores, apertou lá, deu Shift 1, deu OK, apareceu esse valor aqui, 285.214,4. Aí você, aquela dica, né, para ver se você digitou tudo certo, você aperta o Shift 2, que é a somatória de x, e vê se dá esse valor de 2.656,2. Você vai pegar esse valor de 2.656,2, elevar ao quadrado e dividir por 25, que é 5 ao quadrado. O resultado é o fator de correção, que é de 282.215,9. A diferença vai dar 2.998,5. Esse valor é a soma do quadrado total. Achando a soma do quadrado total, eu agora vou calcular a soma do quadrado das linhas, que no meu caso aqui, né, e eu não falei, não ressaltei para vocês no enunciado, né, mas no enunciado os dois blocos foram criados devido às diferentes leitegadas e diferentes pesos antes do início do experimento, né. Então o peso inicial dos animais eram bastante heterogêneos e as leitegadas também. Então isso foi a causa de você ter um DQL, né, que coincidiu com os 5 tratamentos. Então você tinha 5 linhas, as leitegadas nesse caso estão sendo as linhas e as colunas estão sendo os pesos dos animais antes do experimento, tá certo? Então aqui está leitegadas, mas aqui estão as leitegadas estão nas linhas, né? Então o SQ da linha você vai usar esses totais aqui para jogar na calculadora e obter o SQ da linha. Então, salvando esses valores na calculadora, você aperta lá o Shift 1, vai aparecer esse resultado de 1.412.368,8. Você divide por 5, obtém 282.473,8. Subtrai do fator de correção, o resultado para o SQ da linha é de 257,9. Em seguida, descarta os valores da coluna, né, os totais das colunas, das linhas, e agora salva os totais das colunas na calculadora. Aperta lá o Shift 1, você tem os totais das colunas elevado ao quadrado e somado. Você tem esse valor de 1.411.322,2. Divide por 5, que é o I, você tem 282.264,4. Subtrai do fator de correção, 48,5 é o resultado para a soma do quadrado da coluna. E na sequência a gente tem que calcular a soma do quadrado do tratamento. Novamente, né, nós vamos ter que parar porque não temos os resultados, os totais aqui dos tratamentos na tabela. Então a gente vai ter que calcular os totais somando, tá bom? Então vamos começar com o tratamento A. Vocês têm que aí somar 93, 97,6, 77,9, 94,9 e 80,2. Total de A é igual a 443,6. Na sequência vamos calcular o total de B. 110,4, 108,9, 102,1, 100,2, 114,1, total de B 535,7. Na sequência, total de C,
115.4, 110.6, 111.7, 114, 108.8, total de C igual a 560.5. Total de D, 110.2, 112, 108.6, 115.4, 118.7, total de D, 564.9. E o último total do tratamento E seria 116.9, 96.5, 102, 118.5 e 117.6. Total de 551.5. Agora, com os totais dos tratamentos, você vai salvar os valores na calculadora. Aí você aproveita, né, e aperta lá o Shift 1, 2 para ver se o resultado vai bater aqui com o total geral de 2.656.2. Bateu com o resultado geral, você dá sequência porque você não errou na calculadora. Aí, com os totais na calculadora, você vai apertar o Shift 1 para obter a soma dos totais ao quadrado. Você vai ter 1.421.180, divide por I, que é 5, você tem 284.236. Menos o fator de correção, isso vai dar 2020.1. Para achar a soma do quadrado do resíduo é simples, é só fazer a diferença do total com linha, coluna e tratamento. Sendo assim, né, o seu resultado para SQ do resíduo é de 672. Vamos achar agora o quadrado médio do tratamento. Peguem aí a soma do quadrado do tratamento, divide por grau de liberdade do tratamento. Vai dar 2020.1 por 4. 505 é o resultado do QM do resíduo, do tratamento. Para achar o QM do resíduo, peguem o SQ do resíduo, 672, e divide pelo grau de liberdade do resíduo, que é 12. Isso vai dar 56. E o último valor seria o F calculado. Você pegaria aí o QM do tratamento, dividiria pelo QM do resíduo, 505 por 6, 56, tem um valor aí de 9,02 para o F calculado. Esse valor de 9,02, né, me leva à conclusão, já que esse valor vai ser maior que o F tabelado de 3,26, me leva à conclusão de rejeitar a hipótese H0 ao nível de 5% pelo teste F. Isso indica que as idades de castração influenciam o ganho de peso dos suínos. Então, nesse caso, eu preciso dar sequência, né, com o teste de médias para saber qual a idade de castração é a melhor, ok? Então vamos lá, vamos agora fazer, só que ao invés de o teste de Tucker, igual foi no exemplo anterior, agora para a gente aplicar o teste de Duncan, e a 5% e no primeiro foi a 1%, e o Tucker. Aqui tem a análise de variância, que eu vou usar essas informações, né? E os dados aí. Bom, teste de médias, usando aquela hipótese, né? MK igual a MK', MK diferente de MK', K precisa ser diferente de K'. Isso tem que pôr também na prova, tá? Aí, no DIC e no DBC, era MI igual a MI', MI diferente de MI'. Aqui no DQL mudou. No DIC e no DBC era assim, né? Porque acompanhava a letrinha lá do modelo estatístico. No modelo estatístico, agora no DQL, o que acompanha, a letra que acompanha o tratamento é o K e não mais o I. Por isso que mudou aqui, tá bom? O teste é o Duncan, o alfa 5%. Passo 3 e 4 a gente vai resolver de uma vez, que é encontrar os valores de DI, né? O ATMS, amplitude total máxima significativa. E comparar com os contrastes do tipo Y igual a MK menos MK'. Vamos aqui fazer um rascunho do que a gente vai precisar fazer, né? Primeiro vamos começar com contrastes abrangendo 5 médias. Nesse caso eu preciso, antes de começar, obter as minhas médias, né? Que eu não posso fazer teste de totais, eu tenho que fazer teste de médias, né?
Porque se vocês fizerem teste com os anos totais, vocês vão rejeitar todas as hipóteses H0 e todas vão ser diferentes, né? Aí você vai ter letrinha A, B, C, D, E, né? E no caso, quando é o Duncan, pode acontecer de não ter nenhum traço, né? É como se fosse o Tukey, onde acontecesse o seguinte resultado: letra A, B, C, D e E. Isso pode acontecer no teste de Tukey. Todas as médias são diferentes. Tudo rejeita H0. Como também no Duncan pode acontecer de não ter nenhum traço, que aí significa também que as médias são todas diferentes, né? É como se fosse letra A, B, C, D e E. Se não tem nenhum traço, tudo é diferente, tá? Mas tomem cuidado, né? Porque quando vocês usam totais, vai acontecer isso e aí o resultado está errado, né? Vocês têm que usar o valor certo, que é a média, tá bom? Embora, né, mesmo usando as médias, pode acontecer o que eu acabei de falar, de todas serem diferentes. Isso pode acontecer, tá bom? Bom, então vamos lá. Achando as médias aqui, eu pego todos os totais e divido por 5. Eu fiz o ordenamento aqui, ficou média D 113, média C 112, média E 110.3, média B 107.1 e média A 88.7. Primeiro contraste, ele abrange 5 médias. Eu sempre começo com um contraste que abrange o maior número de médias e vou diminuindo até sobrar 2 médias, tá bom? Então vamos pegar aí primeiramente o de 5 médias, depois contrastes que abrangem 4 médias. O que abrange 5 médias seria MD menos MA, abrangendo 5 médias aqui. Depois eu tenho um contraste que ele abrange 4 médias, seria MD menos MB. Teria também MC menos MA abrangendo 4 médias. Esses dois contrastes eu comparo com D4, o que abrange 5 médias com D5. Continuando, eu teria um contraste abrangendo 3 médias, que seria MD menos ME. Haveria também outro contraste com 3 médias, abrangendo 3 médias, MC menos MB. E mais um ME menos MA. Todos esses 3 contrastes abrangem 3 médias e é por isso que eu vou comparar eles com o valor de D3. E aí vem por fim os contrastes que abrangem 2 médias. O primeiro seria MD menos MC, depois MC menos ME, depois ME menos MB e por fim MB menos MA. Esses 4 contrastes aqui, eles abrangem 2 médias e eu comparo eles com o D2. Então, no final, o meu rascunho ele vai ter contrastes que abrangem 5 médias, 2 contrastes abrangendo 4 médias, 3 contrastes abrangendo 3 médias e 4 contrastes abrangendo 2 médias. Então, vamos começar aqui o teste de médias usando o teste de Duncan, né? Primeira coisa, eu tenho que calcular o valor de D5 para comparar com o contraste entre MD e MA, que abrange 5 médias. Nesse caso, eu vou procurar na tabela o valor de Z5, né? Que utiliza como N1 o número de médias abrangidas pelo contraste, N2 o grau de liberdade do resíduo e o alfa, que é 5%. Tome muito cuidado aí com o N1, que ele é o mais problemático aí para achar o valor errado na tabela. Então a tabela é 5%, está certo. Número de média 5, grau de liberdade do resíduo 12. Valor aí do Z tabelado, né, do Z5 é de 3,36. Jogo esse valor na fórmula, 3,36 que multiplica a raiz quadrada de 56, que é o QM do resíduo, dividido por 5, eu tenho o valor do D5 de 11,2. Então vamos comparar com o contraste que abrange 5 médias agora. MD menos MA vai dar um valor de 24,3. 24,3 é maior do que D5. Minha decisão deve ser por rejeitar H0.
Então, se eu rejeito H0, MD e MA são diferentes. Se eles são diferentes, eu não preciso fazer traço nada, né? Não preciso ligar nada aí, nem um tracinho. Voltando ao meu rascunho agora eu vou pegar contrastes abrangendo 4 médias. Nesse caso, eu teria MD menos MB e MC menos MA, tá? Achar o valor de Z4 na tabela, são 4 médias, grau de liberdade do resíduo 12. Eu tenho o valor de 3,33. Esse valor eu jogo na fórmula de Duncan aqui, né? 3,33 da tabela, que multiplica a raiz quadrada de quadrado médio do resíduo pelo valor de I. Tome cuidado, pessoal, que o pessoal geralmente pega esse valor do Q, ou pelo teste de Tukey, ou do Z, né, de Duncan, e acha que esse valor é o valor final que vai comparar com o contraste. Não, ele tem que jogar aqui na fórmula ainda, né, do D, para achar o valor. Não é 3,33, é 11,1 que você vai comparar o contraste, tá? Então, 3,33 multiplicando por raiz quadrada de 56 dividido por 5, 11,1 é o valor do D4. Vou montar o meu contraste que abrange 4 médias, um deles, né, que é o MD menos MB, vai dar 5,9. 5,9 é menor que D4. A minha decisão deve ser não rejeita a hipótese H0. Nesse caso, a média D e a média B são iguais. O que eu tenho que fazer para mostrar que essas médias são iguais? No teste de Duncan a gente usa barra, tá? Então eu vou pôr uma barra ligando a média D até a média B, tá? Para mostrar que essas médias são iguais. E aí nesse caso, como esse traço aqui abrange, essa barra abrange essas 4 médias, todas as médias aqui dentro, né? Todos os contrastes que vão ser feitos dentro desse contraste maior que abrange 4 médias, não tem necessidade de ser realizado, tá? Então os contrastes que estão dentro dessa barra, sendo eles abrangendo 3 médias ou abrangendo 2 médias, não precisam mais ser feitos, tá joia? Então esses contrastes eu não vou precisar fazer. Então, continuando, eu preciso fazer o contraste que abrange 4 médias entre MC e MA, porque o MA está fora desse traço aqui. Então eu preciso fazer esse contraste e comparar com o D4. Então MC menos MA vai dar 23,4, que é maior que D4, então eu devo rejeitar a hipótese H0. Então eu faço alguma coisa aqui, coloco algum traço aqui? Não precisa, pessoal. Não precisa pôr nenhum traço aqui, porque eles são diferentes. Se aqui tivesse dado não rejeita H0, né, eu teria que ligar um traço entre MC até MA. E aí vejam, né, se isso acontecesse entre MC e MA tivesse um traço, onde o traço sobreponha, né, eu teria 2 letras, seria A e B. A e B. Então eu ficaria aqui Azinho sozinho, porque não ia sobrepor o traço aqui. Aqui já ia sobrepor, porque o traço aqui ia começar do C e ia até o A, então ia ficar A e B. A e B, né? Aqui também A e B. E aqui o traço já não ia sobrepor, então seria somente a letra B, né? Ficaria A, AB, AB, AB e por último B. Estou supondo uma situação aqui, pessoal, que ainda não aconteceu, né? Vai que aconteça uma situação dessa, vocês sabem o que fazer, tá? E todos os contrastes que estão aqui dentro não tem necessidade de fazer e eu não preciso pôr mais traços aqui. Esse traço já vai resumir todas as desigualdades que existem dentro desse contraste que abrange 4 médias. Bom, então vamos lá. No próximo passo era calcular, né, os contrastes com abrangendo 3 médias e o D3. Tem que fazer isso? Alguns contrastes eu não preciso fazer, mas eu vou calcular um deles e
tenho que calcular o D3. Então o contraste entre MB e ME eu não preciso fazer, entre MC e MB também não, somente entre ME e MA, e comparar com o D3, tá? Então vamos lá. Agora eu tenho que achar o Z3, eu uso 3 médias, o contraste que abrange 3 médias, grau de liberdade igual a 12 do resíduo. Eu tenho um valor de 3,23. 3,23. Eu vou usar esse valor de 3,23, né, aqui na fórmula do D3, que multiplica a raiz quadrada do quadrado médio do resíduo, que é 56, e divide por 5. O resultado do D3 é de 10,8. Esse valor de 10,8 eu não comparo nesse contraste, que eu já disse para vocês que não precisa, tá? Já são iguais. Aqui também não, e aqui também não. E aí agora eu vou comparar ME com MA, porque a média A está fora desse contraste aqui, que abrange 4 médias, tá? Então está fora do traço. Então eu preciso fazer esse contraste para comparar com o valor de D3. Então vamos lá. Seguindo aí o contraste ME menos MA, eu tenho um resultado de 21,6. 21,6 é maior que o D3. Então a minha decisão deve ser de rejeitar a hipótese H0. Indica que a média E e a média A são diferentes e eu não preciso pôr um traço aqui ligando média E com a média A, tá? Então vejam, pessoal, traços aqui dentro desse traço maior que abrange 4 médias não é necessário, que tanto para contrastes que abrange 3 ou 2 médias. Mas se por um acaso, né, tivesse igualdade aqui entre ME e MA, eu precisaria fazer um traço, porque teria que chegar até a média de A. E esse outro traço aqui, ele não chega, tá? Bom, agora eu vou para contrastes abrangendo 2 médias, né? Eu tenho 4 contrastes abrangendo 2 médias para comparar com o D2. Porém, né, que é o rascunho, né? Nós voltamos para o rascunho, porém eu já sei que existe um traço ligando o MD até MB. Então esses 3 contrastes aqui não há necessidade de realizar esses 3 contrastes, porque eu já sei que eles são iguais e o contraste que abrange 4 médias já me mostra que esses contrastes aqui não vão rejeitar H0 e aí eles são iguais, tá? Bom, porém o último contraste aí entre 2 médias, abrangendo 2 médias, que é entre MB e MA, eu preciso fazer e comparar com D2. Então eu vou achar o valor de D2 através, primeiro procurar o Z2, né, na tabela, 2 médias e grau de liberdade do resíduo 12, eu tenho o valor de 3,08. 3,08 eu vou multiplicar pela raiz quadrada do QM do resíduo, dividido por I, tenho o resultado de 10,3 para o D2. O D2, pessoal, eu vou comparar agora com o contraste 10, né? Eu vou pular aí 3 contrastes e vou comparar com o contraste 10, que é entre MB menos MA. O resultado vai ser 18,4, que é maior que D2. Então, minha decisão é rejeita H0, são diferentes. B e A são diferentes. Preciso fazer alguma coisa? Preciso colocar um traço aqui? Não tem necessidade de pôr traço aqui, pessoal, porque são diferentes. Se fosse iguais, eu ia fazer um traço aqui ligando MB até MA. Tá bom? Traços aqui dentro que estão dentro desse traço, tá? Para contrastes abrangendo 3 e 2 médias não é necessário, a não ser que passe aqui para fora aqui, aí sim, tá bom? Então chegamos na conclusão, né? Onde as médias seguidas por uma mesma barra não diferem entre si a um nível de significância de 5% pelo teste de Duncan.
Então, não rejeita, médias seguidas por uma mesma barra não diferem. Então, vamos ver aqui, pessoal. Com a barra fica um pouco mais difícil de vocês interpretarem os resultados, né? O que acontece? Se vocês traduzirem, né, como eu digo, para as letras, como é o de Tucker, fica um pouco mais fácil de vocês fazerem a recomendação para o produtor. O que eu sugiro para vocês? Traduzam aí por letras, né, para que fique mais fácil. Porém, na hora, no resultado final, o que tem que estar na prova é o traço. Se eu pedir Duncan é barra, é traço. Se eu pedir Tucker, é letras, tá? Se você, na hora que eu pedir o Duncan, quiser deixar as letras de lado, mas sem apagar a barra, tudo bem. Agora, se você deixar só as letras e não tiver barra nenhuma, né? Aí você vai perder nota porque não tem a barra e você deixou só as letras no... Você não pode trocar os testes, tá? Letras no Tucker, barras no Duncan. E se tudo rejeitar H0 e não tiver traço nenhum? Deixa sem traço nenhum. É como se fosse a letrinha A, B, C, D e E. Tá? Aí tudo bem. Aí não tem traço ligando mesmo. Então, nesse caso, como que a gente vai fazer a interpretação aqui, pessoal? D e C são iguais? Olha a barra aqui. A barra está pegando entre D e C. Sim. Azinho, azinho. D e E são iguais? A barra está ligando D e E. Então são iguais. D e B são iguais? Também são. Agora a barra vai até o A? Está ligando até o A? Não. Então D e A são diferentes. Professor, mas e o C? Será que o C não é igual ao A? Não teria que pôr letrinha B aqui? Não, isso aqui você colocaria a letrinha B aqui somente se você tivesse uma barra que começava aqui no C e fosse até o A. Aí você teria a letrinha B aqui, B aqui e B aqui, tá? Mas isso não aconteceu. Poderia ter uma barra começando do E até o A, aí a letrinha B ia ser aqui, ó, né? Na média E e na média B. Como também poderia ter uma barra começando da média B até a média A. Aí você colocaria uma letrinha B somente aqui na média B, tá? Então essas são algumas das situações que vocês podem encontrar aí durante aí os testes de médias, né? Existem várias possibilidades e a gente aqui não está abordando todas, né? Eu tento mostrar para vocês a maioria das possibilidades, né? Mas às vezes não lembro de todas. Então vamos aí para a recomendação, né? Todos esses aqui com a letrinha A, ou seja, todos que tem a barra aqui vão estar em primeiro, e em segundo o que está sozinho aí, a média de A. Então em primeiro lugar ficaria recomendado D, C, E e B. Em segundo ficaria recomendada aí a média, a variedade A. Tá certo? Bom, aí o produtor, né? Ele está interessado em saber qual é a idade melhor para a castração. Se eu não estou enganado, o A era o animal mais velho, né? A codificação que estava lá no início do enunciado era de 56 dias de idade, né? O tratamento A. E os outros eram 7, 36, 14. Tinha animal inteiro também que não era castrado, então tá tudo aqui misturado. Então, os que são iguais aqui, que estão em primeiro, são os animais inteiros sem castrar e os que foram castrados jovens. E aqui o que tem o pior ganho de peso seria o animal que foi castrado mais velho, né? Então vejam que vocês têm um resultado e vocês precisam, depois que tem o resultado em mãos, tentar explicar esse resultado, né? Por que será que os animais castrados mais velhos têm um pior desempenho, têm um pior ganho de peso? Por que será? Será que quando os animais estão mais velhos eles sentem mais a castração?
e ficam mais abatidos, mais tristes, um desempenho pior, comem menos. Aí você é o papel do pesquisador e buscar essa explicação para esse resultado, entenderam? Então, aqui os animais mais velhos tiveram pior desempenho, mais velhos, castrados mais velhos, né, tiveram pior desempenho, e isso aí você pode, na hora que for fazer uma castração, né, indicar uma melhor idade aí para o produtor. Não indica muito velho não, não castra o animal muito velho não, porque ele pode ter perda de peso durante o período experimental, né? Ele pode não ganhar peso igual os animais castrados mais jovens, e isso aí implica em perder dinheiro aí, tá? Bom, pessoal, então a gente finaliza a aula de hoje. Falamos aí sobre o delineamento em quadrado latino. Vamos na próxima aula aí falar sobre experimentos fatoriais. A gente já começa a entrar num nível de complexidade aí um pouquinho maior, tá bom? Então, finalizamos essa aula de hoje e nos vemos em breve, tá? Até mais.